Olá, muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Life and Time Cast by Lifetime W. Lembrando que a Lifetime W é um braço de negócio da Lifetime, a única gestora de patrimônio feita por mulheres e para mulheres. A gente ainda está na campanha do Rio Grande do Sul, sabemos que o grande caos já passou, no entanto, eles seguem precisando de ajuda, então convidamos cada um de vocês a escanear o QR Code e fazer uma doação para contribuir para que todo o estado consiga se reerguer. E hoje a gente tem a grande honra de receber no nosso podcast a Silvia Furmanovich. E para presenteá-la, a gente trouxe uma orquídea oferecida pela Estúdio Magaldi. É um estúdio de paisagismo, tem uma grande parceria com a Lifetime. A gente tem uma parede viva no escritório que é feita por eles, é um dos nossos grandes símbolos. Sim. E eu brinco que é a nossa parede instagramável. E é toda feita pela Estúdio Magaldi. Silvia, muito obrigada pela sua presença. Não tenho palavras para dizer o quanto honrada eu tô de poder fazer esse podcast junto com você. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha carreira. Muito obrigada. Eu sou uma grande fã e admiradora. Todas, né? Não é? Somos, falar eu de e a joias, Fê. Que delícia. Tava até um pouco nervosa antes do podcast. Falei, nossa, a gente vai fazer um podcast com a Silvia. Vai perguntar pra ela. Meu Deus do céu. Sou super tranquila. E para começar, a gente queria ouvir um pouquinho da sua história, né? Quem é a Silvia? Como é que foi essa sua história até chegar nesse fenômeno que hoje você construiu? Então, eu comecei minha carreira assim, de joalheira no ano 2000. Então, vai fazer 25 anos em 2025. Então, eu vou comemorar até com o lançamento de um novo livro, que eu lancei em 2021, um livro super legal com a Suline, e aí nós estamos lançando um segundo livro para comemorar os 25 anos de carreira que eu comecei, que nem eu te falei, no ano 2000. Mas antes disso, na década de 90, eu trabalhei com bijuterias que eram muito parecidas com minhas joias hoje, que o mesmo design, só que não era com ouro, era com metal e pedras brasileiras. E foi uma grande inovação na época, o ouro fosco, que era aquele ouro jateado, com jato de areia, super legal. E aí, na época, a gente fazia, assim, brincos para a coleção inteira da Daslu. Aí, uma época, eu fazia os botões das roupas da Daslu, que eram bem rebuscados, e enfim, então eu fiquei 10 anos com essa empresa, que se chamava Jaded, que tem uma coisa assim que veio, sabe, eu já estava mexendo com design, né, de joias, né, e depois disso eu trabalhei com aromas, que é uma coisa também, uma outra paixão que eu tenho, com aromaterapia, que eu fazia difusores para ambientes, né, para aromatizar ambientes. E foi no ano 2000 que eu resolvi fazer um curso de bancada para aprender a mexer no ouro, nos metais, na prata. E eu fiz um ano, e foi lá que eu tive uma conexão com o meu pai, que meu pai era ourives, e ele faleceu quando eu tinha ele faleceu quando eu tinha 17 anos, e assim, então eu cresci, ele tinha na garagem de casa um ateliê de joias com todas as ferramentas e tal, só que nessa época, né, ele faleceu, eu tinha 17, eu não dava muito valor, eu estava com a cabeça em outras coisas, estava estudando, entrei na faculdade, fiz FAP, publicidade e propaganda, coisas que não estava me tocando, né? E fiquei trabalhando uns 5 anos na publicidade, e é uma coisa que não ia, sabe? Não ia. Aí que nesse lugar, nessa escola, que se chamava na época Fusão, que ela era lá no Morumbi, que eu tive um insight na hora de derreter o ouro. A primeira aula foi a aula de derreter o ouro, quando ele passa de estado sólido, né, para líquido, que é muito linda essa passagem, que ele
sólido, e de repente, num ponto, ele derrete inteiro. Aí eu tive uma conexão com meu pai, que eu nem estava pensando, e assim, talvez na minha infância eu olhava ele fazendo isso, né? E aí eu tive uma certeza, eu falei, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Sabe, assim, foi desde lá que eu não parei mais, sabe? De trabalhar, de fazer, de pesquisar. E na época, eu que fazia as peças. Eu fazia, Aí eu criei uma coleção super legal de prata, que eram umas rosas de prata. Aí aprendi a fazer solda, aprendi todo o processo, né? Que eram peças muito mais simples do que eu faço hoje. E aí começou a minha primeira... Então, que é super legal essa história, que eu aprendi com uma xamã, que o nome dela era Gláucia, e ela me ensinou... É como se fosse o que era trigo, não é? Ela fazia, ela tinha uma iniciação com os índios norte-americanos e ela aprendeu a fazer um tear de miçangas de porcelana. E eu acabei me deparando com a Gláucia, na Espiro, que era uma livraria esotérica, eu vi um saquinho medicina com esse trabalho. Eu fiquei louca, eu falei, nossa, coisa mais linda, que eu quero conhecer essa pessoa. E aí, na época, eu mandei uma carta para a caixa postal dela. Eu falei, eu quero te conhecer, porque eu quero aprender essa técnica, assim. E acabei conhecendo ela através de carta. Mas maravilhoso. E aí eu fui na casa dela, que ela morava em Mariporã, e ela me ensinou essa técnica, que é o tear de miçanga de porcelana, que eu uso até hoje nas minhas criações. Que é como se fosse um talismã essa pulseira para mim, porque assim foi um processo tão incrível, assim, o jeito que eu aprendi, que era um ensinamento que tinha que rezar cada conta que você punha e falar uma reza, então era uma coisa assim. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o fecho dessa pulseira, porque ela ficou tão especial. E aí que eu fiz o fecho na oficina, aí acabei saindo com a pulseira, aí uma amiga queria, aí outra amiga queria, aí que eu comecei a comercializar minhas coisas, né? Porque nessa época... Isso foi 2000? 2000, E aí foi indo, aí começou, e assim, essa pulseira é muito importante para mim, é como se ela conectasse através das contas toda a minha história. E ainda tem essa pulseira? Tem. Toda a coleção eu faço a pulseira, no tema da coleção. Que bacana. E aqui, tô 25 anos depois, 24, né? A gente vai até colocar aqui para todo mundo ver esse trabalho, peças, né? Foto dessa muito legal. pulseira. Isso é muito lindo, esse trabalho. E faz parte, né, faz da parte, sua então, história. isso, eu tô te contando essa história porque é como eu trabalho, entendeu? E todas as peças para mim, ou coleções, ela tem um significado muito forte para mim, entendeu? Não é só uma pulseira de miçanga, ela tem toda uma história por trás, que acho que é isso que dá força nas peças, sabe? Eu acho que cada peça que eu faço, eu procuro não ficar uma coisa banal, sabe? Assim, tipo, eu gosto de fazer peça única. Até hoje, assim, foi rara as peças que eu repeti. Então, tudo que eu faço, hoje a gente está com uma produção de 2.000 peças anuais. E nada é assim... Algumas são replicáveis, mas eu procuro não repetir. Então, cada peça é única, né? Você hoje ainda participa de fazer? Não mais. Desenho, não dá para fazer tudo, né? Porque a bancada, primeiro que te exige uma técnica que eu não tenho, né? Cada vez mais apurada, então eu fico supervisionando hoje em dia, porque eu tenho oficina com os ourives que trabalham no escritório, e aí eu supervisiono a produção, tudo. O ateliê é maravilhoso. É muito legal. Muito e agora a gente ampliou, que a gente fez uma oficina nova, então tá muito legal, vocês têm que ir lá conhecer. Muito legal. E pensando nesse processo criativo, né, que você contou, imagina, 2.000 peças no ano, sim. Né? Como é que é o seu processo criativo? De onde vêm as inspirações? Olha, eu vou contar assim minha próxima coleção. Ótimo. Né? Estamos ansiosos. Eu tô indo semana que vem para a Índia, para Caxemir,
Por que Caxemir? Não sei. Porque sempre cai assim as intuições para onde... Geralmente as coleções hoje em dia elas são baseadas numa viagem. Porque eu acho que a viagem ela revela muita coisa, sabe? Da cultura local. Porque eu trabalho com artesãos do mundo inteiro hoje em dia. Então eu escolhi a Índia, já fiz coleção baseada na Índia, mas agora eu não sei, eu cismei, eu quero conhecer Caxemir, que é um lugar assim que eu sempre quis ir, né, no norte da Índia. E aí eu viajo, aonde eu vou pegar todas as referências da viagem, tudo que eu ver que eu gosto, e eu anoto num caderno. E esse meu caderno hoje em dia ficou famoso, porque cada coleção eu faço esse caderno de anotação até a coleção ficar pronta, que eu ponho todas as fotos da coleção. Então é um caderno super bonito, que eu demoro às vezes 1 ano para fazer, e que eu amo fazer o caderno, porque o caderno ele me conecta, sabe, com o passado, me conecta com a coleção futura, enfim, eu escrevo tudo no caderno, meus pensamentos, o ticket da viagem lá do trem, todas as minhas memórias estão lá. Um diário, né? É um diário, exatamente, um diário. E então, assim, esse é o processo. Então, eu viajo, vejo referências, eu entro em todo lugar que eu vou, eu procuro sempre as associações de artesanato e de artistas que tem nos locais, porque através das associações eu conheço os artesãos locais. E aí eu faço uma visita para eles e eu vejo aquilo que me atrai, que eu possa aproveitar para fazer uma joia. Porque assim, o meu estilo é justamente, eu uso maestrias de outras pessoas, que no caso são os artesãos, com o meu olhar e com a mistura de pedras preciosas e o ouro. Então é essa junção de culturas com a cultura brasileira, com as nossas cores, com nossos materiais, e eu faço essa mistura de culturas, que é isso que eu gosto muito de fazer. E aí, numa dessas viagens, geralmente na viagem, se tem artesão que você gosta muito, ele acaba fazendo, te ajudando a fazer algumas peças ou não? Não, eles produzem. Eles produzem, por exemplo, a coleção Bambu. É feita por uma... que eu adoro, que eu lancei essa coleção na pandemia, que veio muito a calhar, que era uma coisa mais despojada, as pessoas estavam em casa, e que leve, até vi nas perguntas aqui qual foi o grande desafio. O grande desafio foi continuar na pandemia, né? Foi a época que eu estava montando meu ateliê, que eu estava aqui na Pedroso, Alvarenga, no escritório super pequeno, e a gente estava no meio da reforma. Então, e lançar uma coleção ao mesmo tempo, no meio da pandemia, né? E aí eu fazia vários lives para as clientes com o bambu, e foi um sucesso. Foi uma coisa muito legal, porque as pessoas até usavam em casa, sabe? Ninguém estava saindo. E a coleção Bambu eu faço com uma artesã do Japão, que é a Mikiko, que ela faz cestaria de bambu, e eu adapto na joalheria. Então eu vou lá, eu fico lá 1 semana com ela, eu mostro uns desenhos, eu mostro o que eu quero, e ela produz. Na escala, porque geralmente a escala é outra desses artesãos. Por exemplo, o bambu, a cestaria, fazem cestas, bolsas, coisas muito maiores, né? Então, é sempre um desafio o artesão ter que adaptar a técnica dele para uma coisa pequenininha, né? Para pôr num brinco, num anel. Então, existe uma resistência no começo, né? Mas eu sou uma pessoa insistente, e aí eu consigo que eles produzem, e no fim eles incorporam isso dentro do trabalho deles, e é muito legal. E no começo eu achava que eu poderia pegar essas ideias e tentar fazer aqui no Brasil, por exemplo. Mas não existe isso. Hoje eu cheguei à conclusão que isso é um trabalho de gerações, às vezes é o bisavô, o avô, pai, todos trabalham nesse artesanato. Então, não adianta querer fazer aqui que a gente não vai conseguir, né? Cada macaco no seu galho, né? É o que você falou muito da história, né? Eles têm isso na história deles. No DNA deles, principalmente os japoneses, né? Que eles trabalham de gerações até eles atingirem a perfeição.
é assim um acabamento perfeito. E a gente não tem isso, Não né? tem. Até Mas treinar uma pessoa. Você falando de verdade. pedras preciosas, hoje no Brasil, você acha hoje pedras tão boas quanto se você acha fora do Brasil? Sim, porque hoje em dia existem fornecedores aqui que trabalham com pedras do mundo inteiro. Tá. E a gente trabalha com esses fornecedores, que no caso são safira, rubi, esmeralda, que vem da Colômbia. Tem esmeralda brasileira, mas eu gosto muito da cor da Colômbia. E a gente trabalha com muita pedra brasileira e com minas aqui no Brasil. Inclusive, eu trabalho bastante com a Cruzeiro Mine, que é uma mina maravilhosa, lá em BH, que tem as turmalinas mais incríveis e rubilitas, e é uma mina muito sustentável, é incrível. Inclusive, eu estou levando algumas clientes para visitar a mina ano que vem um pessoal dos Estados Unidos, que é da GMX, não sei se você conhece. Mas acho que eu vi, Que acho que vocês já fizeram essa viagem já com clientes. Já. Eu acho que eu vi isso no passado, imagina, você vai com ela para entender de pedra. Uau, muito legal, uau, isso é uma viagem bem legal. Então eu tenho vários fornecedores aqui no Brasil, das pedras brasileiras e das pedras que são importadas também. E ao longo da sua carreira, você traz muito a história e esse DNA, quais foram as pessoas que mais te influenciaram? Tanto na vida profissional que você foi encontrando pelo seu caminho, quanto pessoal também. Você já contou um pouquinho do seu pai, né? Que houve essa conexão. Essa é a grande inspiração, né? Eu acho que hoje eu faço meu trabalho só para ele, né? Tudo que eu não aproveitei na época, eu acho que é uma honra, meu trabalho seria uma honra a meu pai, que me deixa muito feliz. Inclusive, hoje em dia eu estou resgatando as peças que ele fez na época com tias ou primas, para mim ter um acervo. Não são muitas peças, que meu pai, ele fazia mais encomendas, tipo, faz uma aliança que eu vou casar, então ele não tinha muito estoque, era um trabalho mais diferenciado nesse sentido. Mas eu consegui algumas peças e fico muito feliz, né, de usar uma peça dele e tal, com a energia, Mas né? você tem um estilo muito próprio seu, né, Silvia? Então, assim, as suas clientes meio que elas conectam muito no estilo. Eu não sei, a impressão que a gente tem é que você faz o que você gosta, né? Não uma tendência, né? Exatamente. Isso foi uma grande, assim... desafio, mas... Um desafio na minha carreira, porque no começo... eu comecei profissionalmente em 2003, na verdade, porque até 2003 era meu hobby. Eu fiz a minha primeira exposição na Flávia Rocco, lembra uma das flores? No ateliê dela, foi isso em 2002. E aí eu perdi meu marido em 2003. Eu fiquei viúva com 3 filhos pequenos. E aí que eu comecei a fazer meu trabalho profissionalmente, porque era uma sobrevivência na época, né? Então, aí que foi para valer mesmo, né? Mas não sei porque eu tô falando isso. Do seu estilo que a gente falou. Do estilo. Que então. eu acho linda as roupas dela, então é incrível o estilo aí seu. eu sempre gostei, isso na época da Jaded, usar madeira, usar esses materiais alternativos. Sim. E assim, como eu precisava ganhar dinheiro na época, eu falava, o que eu vou fazer? Porque ninguém entendia na época uma joia de madeira, uma joia com esse material. Isso é bijuteria, isso não é joia. Né? Era uma barreira. Até hoje viu? Tem certas cidades que eu vou, por exemplo, no próprio Brasil, que, não, isso não é joia, isso tem uma resistência muito grande. Então eu pensei assim, eu tive uma época que eu estava super em crise. Eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu não gosto, que seja comercial, para vender, ou eu vou fazer o que eu acredito e uma hora um cliente vai apreciar e vai comprar. E eu fui para esse caminho, que era muito mais arriscado, um caminho de acreditar mesmo, de confiar naquilo que estava na minha alma, e foi indo. Foi difícil, porque... sabe? Assim, principalmente para o público masculino, porque o público masculino quer saber quanto vale, quantos quilates tem, quantas gramas de ouro tem, se vai valorizar, e não é assim, né? Então eu acho que o valor da joia é muito mais no processo que a joia foi criada, no contexto, o número de pessoas que passou pela mão de, sei lá, tantos artesãos, tantos ourives,
e toda a história dessa peça, para mim, esse é o valor da joia. Não a soma dos materiais. O material é um plus a mais, né? Exato. Que vai decorar e vai virar uma joia. Então, foi bem legal, porque eu acreditei nisso. E aí, aos poucos, as pessoas que tinham de tudo, todo tipo de joia clássica, e que coisa diferente, e de repente era uma coisa que vai combinar, eu posso usar o dia inteiro, eu não preciso pôr no cofre, tão, sabe, uma coisa tão fechada, que eu vou usar numa festa. Então, ela ficou mais democrática, né? A joia ficou mais esportiva. Tudo, né? Ela ficou mais esportiva, né? Então, eu lancei essa tendência na época, que foi 2003, 2004, e vem até hoje crescendo cada vez mais nessa vertente de ser uma joia com materiais alternativos feito por artesãos, o que eles fazem de melhor dentro do meu olhar. Sim. Né? É incrível. E nessa linha de materiais, como é que você escolhe os materiais? É muito pelo olhar, pela estética, só que tem coisas assim que não são viáveis, né? Porque às vezes você vê uma orquídea, assim, eu acho que queria fazer uma joia disso, mas não dá. Aliás, eu fiz. Fez. Umas que são resinadas, eu acabei fazendo uma coleção de pulseiras que tem muito na Tailândia, que eles resinam a própria pétala, e eu fiz uma coleção assim. Só que assim, o problema desses materiais é quando você dá na mão de um ourives e ele está super acostumado a trabalhar com a dureza do ouro, com a dureza das pedras, e uma coisa mais mole, por mais resistente que seja, é mais mole, quebra, não dá certo, aí eles põem no ácido, aí estraga a peça. Então é um grande desafio também você trabalhar, e você tem que procurar um material que vai durar, a joia tem que durar a vida inteira. Ela não pode derreter, ela não pode, sabe? Lógico que as minhas joias são mais frágeis, não é uma coisa que você pode entrar no mar, uma coisa de madeira, uma coisa de mini pintura. Então elas são mais, eu diria, frágeis, mas eu procuro fazer uma coisa bem resistente, né? A gente faz muito teste, geralmente uma coleção, ela fica 1 ano de teste, a gente usando e tentando, enfim. Bom. Mas o seu mercado no Brasil foi, quando você começou, esse mercado foi muito bem aceito, ou o seu mercado lá fora correspondeu melhor, te enxergou diferente? Não, aqui eu tinha muita resistência a esse estilo, estados, né? Então eu participava, por exemplo, de muitas feiras. Que existe aqui no Brasil? Tipo aquela feira do Hebraica, lembra que tinha de joias? Eu participava em todas, eu viajava o Brasil inteiro e fazia na casa das pessoas, e estava indo devagar. O grande salto foi quando eu levei a minha primeira coleção, que na época era a coleção do Egito, para os Estados Unidos, para vender no Bird of Goodman, que eu achava o máximo, como loja, como posicionamento. E depois de muito custo, eu consegui, depois de uns 2, 3 anos, colocar essa coleção no Bergdorf, que foi minha primeira coleção, que foi um sucesso. Só que essa coleção eram peças muito grandes, eram pesadas e não eram de materiais alternativos, eram de ouro e pedras. Era linda e não vendeu muito bem. Assim, por causa que eu não entendia do mercado americano, que elas não usam brinco tão grande, tão pesado, brasileira que gosta. E aí, depois de 3 anos, acho que até mais, quando eu descobri a machetaria, e eu fiz a minha primeira coleção de essa técnica que é feita lá no Acre, com artesãos locais, que é muito incrível, e eu fiz uma coleção de brincos, pulseiras e anéis de machetaria, e levei para o Bergdorf. Aí que foi assim, eles amaram, porque eles amam essa coisa brasileira, colorida, que remete à floresta. Então, foi o maior sucesso, que aí começou a minha carreira de exportação das joias nos Estados Unidos, que hoje a gente está em 32 pontos de vendas. De pequenas lojas e grandes lojas, né? De isso só cadeias. Nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Globalmente, vocês já estão em quais países? A gente faz muitas feiras no Oriente Médio, que eu tô... Então, esse é um mercado, por exemplo.
Arábia Saudita, que eu já fui 4 vezes. Lá tem muita resistência à minha joia. Desde o começo, o meu stand faz maior sucesso. Mas eles gostam de coisas grandes, Eles gostam, mas lá é tudo brilhante, tudo brilhante. safira, aquelas pedras. É outra coisa. Então eu fico lá no meio, eu já tô há 4 anos indo lá, que elas têm medo de comprar, entendeu? Elas amam, elas adoram, mas ela ainda é uma resistência. Então a gente está indo, cada ano eu vou, está aumentando, né? Cada ano é melhor que o outro, mas ainda já no Catar elas entendem e compram e adoram. E usam para combinar com a roupa, usam para usar nas férias, usam para... Enfim, então é bem interessante, cada mercado tem um perfil, né? Além desses países, tem outros... Na Europa eu faço algumas feiras, mas a gente não está na Europa, por exemplo, uma loja representando. Na Europa eu não sei, também é um mercado mais difícil para mim, não sei porquê. A gente... Estados Unidos e Oriente Médio e Brasil. São os principais mercados. Sim. E a coleção que é lançada aqui é lançada fora. Você não diferencia nada. Assim, não, às vezes eu faço alguma coisa que tem a ver com o país, né? Por exemplo, agora no Catar eu fiz uma parceria com a Educational Wall, que é uma instituição da Sheikha Moça, que ela ajuda crianças no mundo inteiro. Aí eu fui descobrir que ela ajuda 30 mil crianças no Brasil, que ela veio para cá no governo Lula, e ela... Então, quer dizer, ninguém sabe disso. E eu achei incrível o projeto, e aí eu desenvolvi na feira uma linha que remete à bandeira do Catar, que foi de gamelas, de videpoche, de coisas para casa e joias, tudo nessa temática que foi um sucesso. Então, eu adapto, né? Cada coleção, e aí eu tinha um stand separado com essas coisas nessa última feira que eu fiz. Você comentou no início da nossa conversa sobre a técnica, né, ensinada pela Xamã. Tem alguma outra técnica que é exclusiva ou que é só menina dos olhos? Olha, eu tenho muitas técnicas que eu trabalho hoje em dia. É a machetaria, que é pedacinhos de madeira que são colados um no outro numa superfície de madeira, depois lixado, que é única, né? Que fica uma superfície que é muito linda. Esse trabalho é feito pelo Mackeson, que é um artista lá do Acre, que ele estudou na Alemanha. Ele foi levado pelos padres jesuítas, que achou a habilidade dele mexer com a madeira. Eles levaram ele para a Alemanha, ele aprendeu a arte da machetaria, e ele voltou para o Acre e fundou o ateliê dele, que hoje são 35 pessoas, artesãos, que aprenderam com ele. E aí eu cheguei no meio de tudo isso lá, e hoje a gente trabalha com eles assim bem forte, no sentido de a gente desenvolve a linha casa, a linha de joias na machetaria. Essa é uma técnica que eu adoro. Mini pintura na Índia, que eu aprendi, que eu estava no Metropolitan, vendo uma exposição de mini pintura, que eles deram uma lente de aumento. Então eram uns quadrinhos pequenininhos que você via toda uma floresta com os animais pela lente de contato. Fiquei louca, falei, nossa, eu vou para a Índia. Aí fui para Udaipur, que é a escola de Udaipur. Eu fui conhecer a técnica, eu enlouqueci, eu falei, coisa mais linda para representar uma paisagem no brinco. Aí o céu é o limite, né? Você amplia com essas técnicas, você amplia o teu espectro da criatividade, né? Então você consegue fazer coisas tipo um pôr do sol, por exemplo, eu fiz nessa coleção de mini pintura, que é feito com tinta à base de água, e com pigmentos naturais, e eles pintam, e ela é tão pequenininha que eles pintam com cílio de camelo. Cílio de camelo ou rabinho de esquilo. Porque um pincel não dá, então eles fazem aqueles risquinhos, e eu fiquei louca, eu falei, mas esse é um exemplo de que é muito frágil. Eu lembro que eu estava falando, uma saliva caiu lá, derreteu a mini pintura. Eu falei, como eu vou fazer? E eu fiquei 2 anos desenvolvendo um tipo de um
um verniz fosco que você aplica em cima, impermeabiliza, que foi muito difícil porque ele mudava a cor e a textura, tem que ficar bem fosco, né? A gente conseguiu e hoje eu trabalho com a mini pintura, que eu faço. Então isso que é legal, cada técnica que eu descubro, eu acrescento nas coleções. Então não é, por exemplo, a coleção de machetaria foi tanto sucesso que hoje eu repito ela, toda a coleção em machetaria, mas com o tema da coleção. Sim. Com as estampas da coleção, com as cores da coleção. A pulseira de miçanga também, a mini pintura também. E agora, eu acabei de voltar do Chile, que eu descobri que eu fui para Colômbia, numa feira de artesanias, né? Super legal, que eles têm um nível de artesanato assim maravilhoso. E aí eu descobri uma artesã que ela criava peças com uma comunidade de tecelãs que fazem com a crina de cavalo. E eu vi aquilo, achei a coisa mais maravilhosa pela leveza. Então eram brincos assim, grandes assim, e leves, sabe? Assim, e uma textura assim, muito linda. Aí eu começo a pesquisar. Eu vi pessoalmente, comprei umas peças, começo a pesquisar e começo a desenhar. Entro em contato com essa comunidade para eles desenvolverem novos modelos, os modelos dos meus desenhos, né? E aí eu descobri que foi no Chile que começou essa técnica. E aí eu já fui 3 vezes para o Chile, já, que é uma cidadezinha perto da Cordilheira dos Andes, que eu vou agora até lançar no Instagram o vídeo dessa viagem, tudo, que é uma comunidade, é uma cidadezinha de 500 pessoas e todas as mulheres fazem essa arte de tecer com algave, na verdade é agave, que é a fibra da tequila. Eles pegam a folha, é um cacto, né? Tá. Eles tiram os fiozinhos, aí eles secam e é muito resistente, uma coisa que você não arrebenta com a mão. E aí isso é estrutura para passar a crina do cavalo. E elas fazem assim... Elas fazem tipo buquê de noiva, um vasinho para pôr na janela. E eu fui visitar elas, eu fiquei muito emocionada porque são mulheres. Elas trabalham há 4 gerações para trás, né? Que ensinaram bisavó. E no começo elas faziam com fibra de álamo, que é uma planta, que elas pegavam de dentro do rio, aquela fibra, secava e começou a tecer como se fosse uma cestaria. É a mesma técnica da cestaria. E aí que depois passou uma pessoa no povoado e trouxe o agave, e elas começaram a fazer com o agave, que ficou muito mais delicado, muito mais lindo. E aí isso é tingido, o cavalo tem as cores naturais, mas tem os pigmentos que elas tingem, elas esterilizam e tal. E aí esse que eu ganhei, o brinco que eu ganhei na couture agora, foi de crina de cavalo, que é lindo. Que são tem uma senhorinha, que é a dona Guadalupe, que ela faz micro florzinhas de crina de cavalo. Aí eu montei um brinco, como se fosse uma cascata assim bem grande em tons de violeta, de roxo. Eu pus brilhantes, safiras roxas, ficou um espetáculo. Meu Deus muito legal. Do céu, imagina. Então assim, eu estou muito entusiasmada com essa técnica. Eu acho que tem um potencial. Agora eu estou fazendo, por exemplo, um dandelion, um dente de leão. Sabe aquele que você sopra? Sim. Então eu dei esse desafio para elas. Enfim, vai sair. E sempre são mulheres? Olha, em Udaipur, na Índia, por exemplo, só homem. Não tem uma mulher que faz mini pintura na escola. É muito louco. Só homens. Agora, a técnica do crina de cavalo, só mulheres. São mulheres mais velhas e elas estão numa crise porque as filhas não querem trabalhar nisso. As filhas querem ir para a cidade grande, elas querem fazer outra coisa. E esse é o grande desafio do mundo hoje em dia, né? É o grande desafio, porque para essas artes não caírem por água abaixo, no sentido da tecnologia, da máquina, de fazer tudo em série. Então, esse eu acho que é meu objetivo do meu trabalho hoje em dia, é ir cada vez mais para esse lado. Sim.
do feito à mão, o que demora para fazer, sabe? Essa coisa que eles não têm pressa. O negócio é fazer uma coisa bem feita. Mas nós estamos numa geração do imediatismo. Imediatismo. Né? A gente então, vai no Ourives, que é o brinco para ontem, né? Então eu tô indo bem nessa coisa ao contrário, na contramão, que é difícil, porque assim o mercado te exige, né, uma coisa assim imediata, mas é meu objetivo cada vez mais fazer a coisa que, sabe, para não, por exemplo, eu cheguei lá pela 3ª vez no Chile. E quando eu cheguei, a filha estava trabalhando, porque eu tinha dado um pedido para elas. Então, eu fiz um pedido de X peças, com o desenho X, e a filha estava trabalhando. Então, eu achei uma coisa muito boa, porque até então ela não queria fazer. Mas, e eu faço questão também de incluir essas pessoas dentro do meu trabalho, no sentido que eu não estou me apropriando culturalmente da arte delas. Sim. Eu quero que elas apareçam. Tem faca de 2 gumes, porque também você não se abre muito, né? Os teus segredos, mas eu acho que é super importante você fazer um trabalho a 4 mãos, né? Com o artista junto. Não, mas dentro do que você falou, você sabe o nome das artesãs. Se você for ver o mundo de hoje, as pessoas não sabem nem o nome de ninguém. Nem não sabem. Aí tem uma senhora que faz aquilo, não, você sabe a Guadalupe. Então, assim, fora que ela é bárbara. Eu adoro, por exemplo, assim, ir lá conversar com ela, ver o que ela pensa, qual que é a visão de mundo delas, e elas, o que eu percebo nesses artesãos, que eles têm um orgulho daquilo que eles fazem, que aquilo é a vida delas, aquilo é o sustento delas, e assim, tem uma parte que não se orgulha, que faz aquilo que o pai fazia, é meio forçado. Então, eu faço questão de mostrar onde o trabalho deles está. Sim. Sabe, nas melhores lojas, em museus, nos lugares assim. Então, eles ficam muito felizes de saber que junto comigo, com a minha empresa, com meus funcionários, que todo mundo trabalha junto, a gente vai para um lugar melhor, né? E mantém viva essas técnicas, que é o que você falou, as próximas gerações não estão querendo. Não estão querendo. Uma forma de manter as técnicas vivas é mostrando a relevância, né? Para ver se as próximas gerações também se encantam para seguir fazendo. Exatamente. Ou se alguém... É um trabalho árduo, né? Consigo imaginar. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho que tá legal. E como é que você consegue, Silvia, fazer a gestão de todos esses artesãos pelo mundo? É complicado. Nós somos uma empresa familiar. Quando eu fiquei viúva, meu filho mais velho, Alexandre, você conhece, né? Ele veio trabalhar comigo já, eu tinha 18 anos, a gente fez um curso de pedras na USP. E aí ele trabalha mais, hoje em dia, com pedras, uma joia um pouco mais clássica, mas com uma influência de Silvia. Ele também cria, ele faz parte, a criação dele é bem importante dentro da empresa. E aí meu filho do meio, que foi estudar nos Estados Unidos, o Andrei, e ele faz o PR da marca fora do Brasil. Ele tem outros clientes e eu sou uma das clientes dele. E o Anthony, que é o meu menor, trabalha na administração, que nem você perguntou, quem me ajuda? Meus 3 filhos, e hoje eu tenho uma equipe muito legal, bem coesa, que a gente tem pessoas que trabalham comigo desde o começo e tem muitas pessoas novas, e aí que eu tomei a decisão nesse escritório de ter o ateliê dentro do escritório, os ourives trabalhando para a gente poder acompanhar o processo desde o começo, acerto e erro com os ourives. Eu terceirizo também, tem muitas peças que são terceirizadas, mas assim, uma grande parte feita dentro do escritório, que é muito legal acompanhar isso, né? Sim. A gente adora quando a peça fica pronta, depois que você, todo esse processo, é uma festa, né? Então, é assim, uma coisa que eu gosto muito de fazer esse acompanhamento. Não, e você comentou do seu prêmio, né? Na feira, conta um pouquinho pra gente. Nessa feira já é meu 7º prêmio. Exato. E assim, sempre eu me candidato à inovação. E sempre é uma coisa que as pessoas nunca viram, então muito legal que eu ganho o prêmio, porque é uma coisa bem de inovação numa joia, né? Porque você vai nessas feiras, você vê sempre a mesma coisa, né? Os designers, eles têm
um DNA, cada um tem o seu DNA, mas é mais previsível, sabe o que eles vão criar, não saindo muito da caixinha. Aí eu procuro sair da caixinha, assim, todas as minhas criações. Fazer uma coisa, assim, realmente... É muito difícil você falar assim, não vista, porque hoje tudo já foi criado, tudo já foi visto. É difícil você criar uma coisa do zero, claro. Mas essa crina vai ser um sucesso. Eu acho que a crina é bem uma criação nova mesmo, né? Numa joia. Então, é isso. Eu acho que eu procuro, assim, essa coisa inovadora. E eu acho que os prêmios vêm daí, né? De uma surpresa. Você surpreende a pessoa. Isso exige, né, de você cada vez mais se surpreender. É cada vez mais difícil, né? Mais difícil, porque cada vez o mundo tá ficando pequeno, entendeu? Mas assim, eu acho que você pode... Também uma coisa que eu tenho reparado nos últimos anos, que eu tô fazendo, por exemplo, do Japão já é a terceira coleção que eu faço. Da Índia vai ser a segunda. Você pode se aprofundar numa coleção, apesar dela ter o mesmo tema, você vai para outra técnica, aí o céu é o limite. Então, eu acho que eu estou me aprofundando dentro dos temas que eu já fiz, né? Então, você vai camadas e camadas, você pode ter cortes, entendeu? De visões de cada coleção, de fazer uma coisa diferente. Não, maravilhoso. A gente falando em desafio de mulheres, né? Assim, mulheres empreendedoras. Hoje, se você for olhar a tua história, quais foram os desafios hoje da Silvia como mulher, empresária, artista? Olha, foi um desafio insano. Ser e na mãe, época, né? quando eu comecei, eu tinha uma insegurança muito grande, porque eu estava viúva, eu estava sozinha, eu tinha 3 filhos para criar, eu precisava daquele dinheiro para viver, e eu precisava criar coisa bonita para poder vender. Então, esse foi o grande desafio. E eu acho que o grande desafio é você manter o seu negócio. Porque uma coisa, você faz uma coleção, é o maior sucesso. E a outra? Que nem eu estava falando para a Monique hoje, né? Eu tô indo agora eu nem lancei a coleção agora aqui em setembro, e eu já tô indo viajar para lançar outra. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter tanta ideia assim? Né? Porque hoje em dia eu tenho uma equipe que me ajuda, de designers, de pessoas que desenham, porque eu não sei desenhar, eu sei fazer colagem no meu caderno, mas desenho eu não sei fazer. Então eu tenho ajuda, porque antes eu fazia tudo. Assim, no começo, fazia a venda, eu e o Alexandre, né? A gente fazia a venda, fazia a feira, fazia a criação, ia para o centro da cidade falar com os ourives, comprava ouro, pagava as contas, eu fazia tudo. Então, assim, eu posso dizer que agora eu posso me dar o luxo, entendeu? De fazer aquilo que eu gosto realmente, o que eu sei, que é essa pesquisa, esse olhar para o mundo, para você achar uma coisa diferente, para você fazer uma joia e viajar, que eu adoro, né? Que a coisa que eu mais gosto de fazer é viajar. Porque a gente fala, né? A mulher hoje, o momento, a gente trata muito mulher no W, né? A gente trata, não, nós cuidamos muito de mulheres, né? E a gente vê a mulher no momento frágil de uma viuvez, que ela precisa empreender, que ela... não é fácil. Esse é o grande desafio, e a gente tem, assim, a gente vê o mindset nosso de mulher, assim, não pode dar errado, né? Não pode, não tem. Mas isso dá uma força. Eu vou te falar, se não tivesse aí, né? Desculpe interromper. Se não tivesse acontecido isso na minha vida, talvez eu não estaria. Não existiria, Silvia. Essa demanda, porque isso aí, na verdade, você tem que correr atrás, né? Você não pode parar. Eu acho que eu estou trabalhando há 25 anos sem parar, sem praticamente tirar férias. É uma coisa assim, não que eu não tenha prazer, que eu não descanse. Lógico que eu descanso, mas, sabe, é um trabalho sem fim. É obrar. Assim, e assim, eu acho que o mais importante, você tem um objetivo. Você quer ganhar dinheiro, você quer ser famosa. Eu acho que o meu objetivo hoje não é nada disso. Eu acho que o objetivo é manter esse negócio para as próximas gerações. Se meus filhos quiserem continuar, meus netos, eu vou deixar isso para eles formatado do meu jeito, e eles vão fazer depois do jeito deles, que eu acho que é por aí, entendeu? Para mim o importante hoje em dia
é justamente, não é a peça pronta, a peça ficar linda, pronta. Lógico, eu amo, comemoro, mas eu acho muito legal o processo. Sabe, desde a primeira ideia, a primeira viagem, o conversar com essas pessoas, o conversar com os ourives, discutir uma peça. Então, acho que isso, eu adoro o processo. E o caderno, o diário, né, ele mostra isso, porque a história, você curte o processo, quando você cola a passagem. Exato, parece uma coisa assim, fica colando coisa, mas assim, me dá tantas ideias quando eu tô fazendo o caderno, é como se eu canalizasse minhas histórias nesse caderno. E as suas viagens demoram quanto tempo, essas viagens de pesquisa? Olha, uma viagem bem feita, assim, pra você fazer pesquisa, é 30 dias, no mínimo, não dá, porque é tudo mais, eu gosto muito do Oriente, então eu gosto muito de ir pra Ásia, que é muito longe, né? Então, fuso horário, então é um 30 dias. E sempre você vai sozinho ou você vai com uma equipe? Não, eu vou sempre com meu filho que mora nos Estados Unidos ou com o Alexandre. Tá bom. A gente, dependendo da viagem, é o Ale, e dependendo da viagem, é o André. E às vezes a gente linka muito, né? Você falou muito do esforço, né? Do trabalho. Você linka muito o mundo de joia com o mundo de glamour, né? Né, da beleza. Da beleza. Eu acho que é uma coisa. Eu tenho um olhar para trabalhar, eu tenho um olhar para a estética, para a beleza, muito da natureza. Assim, para mim, eu tô assim super feliz quando eu tô na natureza, na observação. E é a coisa mais incrível. Olha isso. Tá pronto já. Na verdade, assim, a inspiração vem muito da natureza. Não é tanto também de viagem. Que as formas, as cores, tá tudo aí já, né? Então eu tenho muita inspiração, assim, da natureza e da estética e da beleza, sabe? A harmonia, porque a beleza é harmônica, né? Por si só. Então eu sempre vou à procura disso, eu procuro olhar o mundo, eu sei que o mundo é difícil, o mundo tá bem complicado, mas eu procuro ter um olhar de beleza para isso, que é uma coisa muito feminina, né? Sem eu dúvida. Acho que é uma coisa muito da mulher, né? É o olhar da beleza, do cuidado, e quando você fala do belo, a mulher tem, de fato, esse olhar diferente. Se a mulher não perder os instintos dela primários, né? Muito, né? Porque um livro que fez muita diferença na minha vida, nesse começo... Eu não sei se vocês conhecem As Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. Esse livro eu já li umas 20 vezes. E cada vez eu tenho uma visão, que são histórias de contos de fada, que ela faz uma analogia com a psique da mulher. Exato. Que é incrível, cada personagem é uma parte da mulher. Esse livro me ajudou muito no sentido de você não perder teus instintos selvagens. Sabe, que a gente vai perdendo, né? Você mora numa cidade grande, você vai perdendo aquilo. Então, acho que é uma conexão com você mesma, né? Não perder isso. Que eu acho que isso reflete no trabalho, né? Total. Essa coisa selvagem, essa coisa, enfim, dos lobos, né? Que ela faz uma metáfora da vida dos lobos. Então, é muito legal. Você comentou com a gente dos grandes desafios ter sido na pandemia, né? Sim, então, como é que a gente... Vender joia na pandemia. Eu acho que todas essas tragédias, né? Eu fico pensando assim, nossa, mas joia não é uma coisa fútil, uma coisa que as pessoas não precisam. Eu tenho essas questões, mas por outro lado, vamos focar no que está envolvido atrás da joia. Quantas pessoas que vivem disso, quantas pessoas que dependem disso, que é uma coisa... Eu diria, no meu trabalho, muito mais social do que sustentável. Que a gente vai falar de sustentabilidade, eu acho que, assim, é complicado, né? Então, eu acho que é muito mais social que você está fazendo. Assim, através do seu trabalho, você está ajudando muitas pessoas. Quantas famílias de mulheres, que geralmente elas são pilares da família, exatamente, que estão dentro de uma comunidade, né? E vir uma artista e olhar, eu acho que deve ser muito bacana depois quando elas veem as suas peças, né? Elas adoram. Eu participei disso, então tenho um orgulho de pertencer a essa criação. Eu acho que isso impulsiona, ela não vou parar. Então, assim, eu vejo nessa perspectiva, da minha perspectiva, maior, né, do que a joia em si, do consumo, da vaidade, né? E eu acho que a joia... Eu procuro estabelecer uma conexão com a joia
como se fosse uma coisa, um objeto sagrado, entendeu? Que você está usando aquela peça. Por exemplo, isso aqui, eu adoro isso aqui. As rudrascas, que são, na Índia se chama lágrimas de Shiva, que é uma semente sagrada que eles usam para rezar, e é uma coisa que faz bem para quem usa. E já tem estudos científicos que abaixa a pressão, e é uma coisa também espiritual, usar uma rudrasca, e eu adoro. Então, eu adoro coisa assim, sabe? Tá, que tem um que eu possa contar, que eu possa partilhar, vender uma coisa autêntica, onde eu vou pôr uma coisa de ouro junto, e a pessoa vai usar com essa intenção. Que eu acho que era o propósito da joia antigamente, né? Você participar de um ritual sagrado, e você vai pôr um colar, que os índios faziam isso, né? Assim, antigamente, hoje em dia é menos, né? Usar os ornamentos de uma maneira sagrada, né? Não a joia para uma parte fútil. Bonito isso, legal, né? Se pensar, só para ter um brilhante, por ter. Eu acho que brilhante já é outra história. Mas as suas joias são verdadeiras obras de arte. Obrigada. Eu acho que são verdadeiras obras de arte. E é engraçado da futilidade, mas o meu filho, ele é muito observador. E uma das primeiras coisas que ele observa é se eu tô sem brinco. Olha! E ele, eu acho que ele liga o brinco a alguma coisa de feminilidade, ou até de como eu tô, porque ele vira e mexe e fala: mamãe, você tá sem brinco. Olha, tá sente tudo falta. bem, tá faltando alguma coisa. Olha só. Ou eu tenho um colar que eu sempre uso, e que aí é uma joia ligada à espiritualidade, e que se eu tô sem ele também fala: ele sente, você tá estranha. Olha, ele sente a falta. curioso, então tem essa conexão da acho joia que com quem você é. É uma alquimia, porque os metais preciosos, eles são alquímicos, né? Eles vão fazer alguma transformação em você, né? Energeticamente falando. As pedras também. E por isso que eu acho que cada pessoa, cada joia que é criada, já tem um dono. Só vai se manifestar lá na frente quando a pessoa vê e se conectar com aquela pedra, com aquela cor, com aquela forma, com aquela história, e vai fazer um bem para além. Então, é minha teoria. Tudo vem de uma hora, né? Mas ao longo da linha do tempo vai achar seu dono, né? Perfeito, muito bom mesmo. E como você vê o futuro da sua marca, Silvia? Compartilhou com a gente um pouquinho da coleção que está chegando agora em setembro, mas o que você vislumbra mais a médio, longo prazo? Olha, se depender de mim, vai continuar nas viagens, criando coleções, só que assim, eu sou limitada, né? Já chega uma hora, e eu acredito, dentro da minha visão, que meus filhos vão continuar com essa marca. Que eu acho que cada um na sua especialidade, e eu acho que eles já têm imprimido dentro deles o meu DNA, já está neles. Se eles vão, enfim, fazer outra coisa com essa marca, criar outro tipo de produto, não sei. Mas eu vou deixar tudo preparado, né? Assim, para eles continuarem. Espero que eles continuem, né? Nós Com também. um neto. Nós também. É. Então já faz um pedido para vocês três, Por para favor, vocês continuem. Não quero nem dar esse peso para eles, sabe? Que eles têm que. Sim, não tem que nada. Eu acho que também, se parar depois que eu me for, eu acho que tá tudo bem também. Eu já fiz o que eu tinha que fazer nessa vida, né? Minha missão já foi cumprida. Então eu acho que... Mas eu espero, né? Que seria muito bacana continuar. Não, você fideliza a tua cliente. A tua cliente é fiel às tuas coleções. Sim, de uma exatamente. certa maneira vai passar para as gerações, né? Sim, porque as filhas das suas clientes vão ter essas joias, né? Você imagina daqui uns anos elas terem uma joia totalmente... Uau, minha mãe tinha isso. Então muito vai legal. Buscar isso. Inovadora, pioneira. Pioneira, né? Muito, muito, muito. E que conselho você deixaria para quem quer começar, né, um negócio voltado para joias? Tem algo que você diria, comece por aqui ou não faça isso? Olha, eu acho que um conselho, eu acho que tem que amar o que você faz, primeira coisa. Se você não ama o que você faz, não tem aquela paixão,
o negócio vai durar um certo tempo e depois vai fechar. Então, assim, eu acho que a paixão, a primeira coisa, esse desejo que você tem, essa busca por uma coisa bacana, né, por ser uma criação, é a primeira coisa. E eu acho que, assim, é 99% de esforço. Você tem que trabalhar. Não tem uma fórmula, assim, mágica. Porque, assim, você faz uma coleção que é um sucesso, você vai ter que fazer a segunda e a terceira para manter. Então, é assim, é trabalhar, amar, né? Amar aquilo que faz. Um pouquinho de sorte, né? Acho que a sorte ajuda. Uma pitada de sorte ajuda todo mundo. E eu acho que tudo que você faz com o coração, com consciência, a coisa dá certo, né? Quando você faz, você tem que estar firme nesses princípios, nesses valores, que eu acho que toda marca tem um valor que você estipula antes de começar a marca. Ou ele está dentro de você, que você passa, ou você tem que adquirir uns valores para a marca se sustentar, né? O teu trabalho se sustentar. Não, maravilhoso. E para alta joalheria, o que você enxerga de tendência e para o futuro? Olha, a alta joalheria é uma tendência que acho que não tem como morrer, no sentido de, agora que tem umas joias mais alternativas, eu acho que tem assim, mercado para todo mundo, para todo tipo de... Tem gente que só gosta de alta joalheria, só gosta de usar pedras e diamantes e brilhantes. Então, eu acho que tem uma grande sustentabilidade no futuro de essas marcas continuarem fazendo coisas maravilhosas, que eu aprecio muito a alta joalheria em termos de própria craftsmanship, a feitura de uma joia é uma coisa incrível, um colar assim da Bulgari que envolve não sei quantos, é a mesma coisa, só que é ouro e pedras. Então eu acho que tem um futuro aí próspero, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas compram essas peças em leilões de grandes marcas. Hoje em dia tem um mercado também paralelo às joias antigas, né? Sim. Então eu acho que é um ciclo, né? Que eu acho que, enfim, é melhor comprar uma joia do que uma roupa, sabe? Assim, no sentido de é uma coisa mais consistente, né? Não é tão... E você tinha comentado que o homem busca muito mais essa alta joalheria, do valor dela, o homem, né? Calcula mais, tá, em termos de preço, sabe? Tem homens que quer saber quanto tem de material, se vai valorizar, se aquilo vale mesmo, sabe? A mulher já é o olho dela. A mulher já não, ela se apaixona, ela gostou daquele modelo, ela tem um vestido que vai ficar perfeito com aquele vestido, então eu acho que é um pouco diferente. Tem homens que apreciam também mas é raro. Porque a mulher, quando ela põe a joia, experimenta a joia num ateliê seu, eu acho que eu não posso nem experimentar, porque ela vai ser, né, tem até aquele desejo dela, né? Exatamente. Os homens hoje, como que ele olha a sua joia e a alta joalheria? Existe uma diferença? Muito. Olha só. Eu acho assim, eu tenho vários clientes homens que são colecionadores da minha joia, que eles compram para eles olharem. Então, assim, existe esse mercado, não é aqui no Brasil. Tá bom. Então, assim... tá bom. Agora entendi. Os árabes, eles são muito colecionadores. Então, eles colecionam carro, eles colecionam joia. Então, eles têm esse olhar que eles entendem o que está por trás. Eles apreciam a arte. Então, eles colecionam. Então, esse não tem problemas. Mas em outros países deve ser diferente. Geralmente quando entra a mulher e o marido é mais difícil de fazer a venda. Né? Que curioso isso, né? Não que a minha joia seja mais cara que as outras. Ela vai ter o valor dela, não é que é uma crina que não custa nada. Ela vai entrar com o preço que ela é mesmo. Sim. O que vai acrescentar é a mão de obra, que tipo de pedra que eu vou usar, quantas gramas de ouro que eu vou pôr, isso que vai estabelecer o valor da peça final. Então, aí vai falar assim, um brinco de crina, que caro.
Por quê? Sabe? Homem. Mas e hoje uma pessoa, você desenha alguma coisa quando alguém quer? Tipo, eu quero Faço muito isso. A gente cria o que a pessoa quer. E às vezes eu gosto muito de fazer reformas de peças de família. Que a pessoa tem lá no cofre dela um monte de coisas que não usa, mas tem uma afetividade com aquela peça. E a gente transforma isso, faz uma joia super contemporânea, super legal. Eu gosto de fazer reforma. E mais reforma. mulher que venha... Às vezes vem os maridos querendo comprar um presente para a mulher. Tá. Né? E você mantém a joia na família para todas as próximas gerações. Você desenhou para alguém, né? Vai ser uma peça única, ainda mais exclusiva quando faz isso. Com você, certeza, né? Que é só você que tem, vai fazer. Muito bom. Incrível. Ai, Silvia, a gente infelizmente está chegando ao final desse episódio. Tá tão faltando gostoso. Um café ou uma champanhe. A gente ficava, né? Ficava por horas conversando. E a gente sempre tem no nosso bloco final 2 perguntas que a gente faz para nossa convidada. Então, eu vou fazer a primeira, a Fê faz a segunda. E a primeira é o que gera valor para sua vida? Olha, a minha criatividade é um grande valor e, assim, a minha vontade de viver, de acordar todo dia de manhã, ir para o escritório, encontrar com as pessoas e ver as peças, isso é um grande valor para mim. Eu acho que é o valor para começar qualquer coisa na vida, né? Você ter a vontade de fazer as coisas, vontade de viajar, apesar de, sabe, ter esses fusos e esses aviões, que eu vivo num avião. Então, assim, é muito legal. Então, e valor, assim, de trabalhar com a família, para mim é um valor muito importante, porque é sua família, é aquilo que pode continuar um dia, né? E a gente está junto, né? Nesse trabalho, nós vivemos desse trabalho. Então, isso para mim é de grande valor. Ela já falou a minha, mas eu vou perguntar de novo, né? O legado que a Silvia quer deixar, né? A marca, a Silvia como mulher, né? Eu quero que meus filhos continuem, ou os sucessores, com esse legado no sentido de unir a tradição de uma técnica com a inovação, através de uma joia. Assim. Que isso continue. Que esse carinho que você tem quando você vai buscar uma técnica diferente, isso tem que manter. Porque acho que essa é a essência da marca, né? É a essência. Ela se tornou a essência, né? Aos poucos. Hoje eu vejo claramente isso. No começo, no meio, eu não via tão definido isso. Hoje isso está muito definido. Que é para esse caminho que eu quero ir. Irá. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Seu trabalho é admirável, né? A gente já falou que nós somos fãs. E foi um prazer inenarrável ter você aqui com a gente hoje. A conversa foi maravilhosa, a gente sem dúvida saiu muito maior do que a gente entrou. Então, eu te agradeço imensamente por compartilhar conosco a sua experiência, a sua história, o seu conhecimento. E para quem nos assistiu ou nos escutou, também meu grande agradecimento e da Fê. Como a gente sempre fala, curtam, compartilhem, né, espalhem esse podcast para que mais pessoas conheçam Silvia Furmanovich, sua história inspiradora, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Obrigada.